Fala pessoal, tudo bem? Você já se perguntou o que fazer durante a crise? Meu nome é Ricardo Giacomo Maluf e antes de qualquer coisa eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Esse é um incentivo importante para que eu possa cada vez mais produzir conteúdo de qualidade por aqui. Tá legal? Então vamos lá. Você já se perguntou o que fazer durante a crise ou durante uma crise? E vale dizer que esse vídeo está sendo gravado no final de abril de 2020, ou seja, a gente está no meio aí da confusão do Covid-19, do coronavírus, que já chegou no Brasil tem um tempo e a gente está vivendo algo que deveria ser o pico ou alguma coisa próxima do que seria o pico aqui no país. Mas vamos lá, com relação ao que fazer durante a crise, eu tive lendo bastante, mas bastante mesmo, com relação à opinião de diversos especialistas, tanto da área acadêmica quanto da área empresarial, e é curioso ver como essas pessoas tendem a discordar bastante com relação ao que vai acontecer a partir de agora, ou qual que deve ser o comportamento das pessoas, e eu trouxe dois casos extremos aqui, e eu tenho lido tanto com relação a gente de fora quanto a gente aqui no Brasil, e vou trazer dois casos. Um caso tem a ver com Harvard, que é um super professor de Harvard, que diz que nada vai ser diferente, né? As pessoas têm alguns hábitos, esses hábitos nos trouxeram até onde a gente está e que depois do coronavírus, quando as coisas se acalmam, as pessoas devem voltar a ter os seus hábitos de sempre, né? Então, o professor de Harvard, super bem conceituado. Por outro lado, aqui a gente tem, por exemplo, o presidente do conselho do Grupo GP, que é um grupo de private equity fundado pelo Jorge Paulo Lemann. Antes do Jorge Paulo Lemann ir lá para o 3G, ele era do GP e antes do GP era o Garantia. Só que quando ele saiu do Grupo GP, ele deixou ali um gestor, que é o presidente do conselho hoje, e ele emitiu a seguinte opinião. Ele falou que o ser humano nunca mais vai ser o mesmo. Na verdade, as palavras dele, se não me engano, abre aspas, o homem nunca mais será o mesmo, fecha aspas. Então, é curioso ver como dois caras inteligentíssimos, super referência nos seus setores, têm opiniões distintas, né? Mas ainda assim tem algumas coisas que estão muito claras com relação ao comportamento, não só no Brasil, mas no mundo todo, que nos levou a uma crise no momento que a gente está vivendo agora, que se a gente tivesse melhor preparado ou tivesse melhores hábitos, a gente talvez não tivesse sofrendo tanto, né? Eu acho que um fato, independente de opiniões diferentes, é que ninguém estava preparado para isso, nem os grandes líderes mundiais, políticos, nem os grandes líderes empresariais, ninguém estava preparado para isso. É claro que você tem alguns países que estão mais bem preparados do que outros, né? A gente vê o caso aí da Alemanha surfando com uma suavidade incrível dentro da medida do possível, né? Está todo mundo sendo impactado, mas a Alemanha, das grandes potências ou dos grandes países, é o país que mais conseguiu ou está conseguindo navegar o problema do coronavírus e não precisa pensar muito para identificar que eles são extremamente dedicados, eles são extremamente fiéis ali às regras, eles se planejam, eles têm visão de longo prazo e são super metódicos, né? A gente sempre falou isso, todo mundo reconhece essa característica dos alemães e isso está fazendo uma diferença incrível. Bom, de qualquer forma, eu acho que vale a gente pensar que hábitos nos levam a tomar um baita susto na hora que vem uma crise como essa. E eu acho que é basicamente a gente não ficar atento com relação a algumas tendências muito claras que estão ali na nossa frente e a gente muitas vezes tende a fazer as coisas do mesmo jeito, como a gente sempre fez. Eu fiz há um tempo um vídeo que fala sobre ato contínuo, né? Que é o fato de que a gente vai fazendo as coisas sempre do mesmo jeito e essa forma de fazer as coisas sempre da mesma forma vai gerando uma consequência e a gente não se dá conta do quão nocivo é a gente não parar para pensar no que a gente está fazendo. E uma das tendências que eu acho que fica bem clara tem a ver com varejo, né? A gente está vendo que o mundo está se tornando cada vez mais digital, o mundo está se tornando cada vez mais voltado para os algoritmos, para os negócios em escala, e por vezes a gente fica ali insistindo em fazer negócios baseados em modelos físicos, né, em presença física, então estar lá presente para fazer as coisas, enquanto a gente sabe que a tendência não é essa, a tendência é digital, fazer as coisas à distância, não precisa de uma crise para forçar a gente a encarar essa realidade de uma maneira mais
corajosa, né? A gente agora tem que encarar essa realidade, não existe outra opção, né? E dá para a gente ver que existem tipos diferentes de pessoas, né? Existem os Jeff Bezos, né? Que é o cara que fundou a Amazon, né? Ele fundou a Amazon quando não era necessário ter que fazer as coisas à distância. Ele viu uma tendência, essa tendência ela era, nem era tão clara. Ele viu, olha, a internet vai possibilitar vender as coisas à distância, então eu já vou botar todas as minhas fichas nisso aqui. Cara, extremamente inteligente. Se você vê vídeos dele falando sobre isso em 1990 e alguma coisa assim, assustador, o quanto que ele tem de clareza com relação a tudo que está acontecendo agora, né? Acontece que existem poucas mentes como a do Jeff Bezos, né? Tem a mente do falecido Steve Jobs, né? A gente tem o fundador da Microsoft também, o Bill Gates, que são caras que conseguem enxergar o não óbvio e não só enxergam, eles têm a coragem de dar os passos quando ainda aquela tendência ainda não virou realidade. Então, você tem esses caras e você tem os caras que não são tão geniais quanto esses caras, mas que são caras que se adaptam rápido e dá para ter um exemplo aqui. Então, a gente tem uma Amazon lá nos Estados Unidos que já há muitos anos faz esse modelo de venda à distância. Na hora que bate uma crise como essa, esses caras se dão super bem, porque eles estão posicionados, não é de hoje, é de muito tempo, né? Por outro lado, a gente tem o pessoal que não são esses visionários incríveis, mas são pessoas com uma capacidade de adaptação muito boa. Então você vê o pessoal da Magazine Luiza no Brasil, né? Que são pessoal de varejo, que é um negócio super tradicional, loja, aquele modelo físico e tal. Na hora que eles viram a tendência, eles não viram igual o pessoal da Amazon, né? Que lá atrás, mas eles viram que eles precisavam se adaptar, e na hora que eles conseguiram entender isso, numa mudança de gestão lá dentro, com uma gestão ali familiar, né? O filho da Luiz Helena. Então, assim, a gente tem alguns casos de pessoas que têm a capacidade de reagir para tendências e conseguem, então, transformar um negócio que era baseado no antigo em novo. Então, a gente tem os visionários que já nascem no novo, existem as pessoas que conseguem reagir com base no que é visto como tendência, e tem o pessoal que só consegue reagir enquanto a crise vem. E aí fala, olha, meu amigo, vai ter que ser à distância, não tem outro jeito. E eu acredito que ainda assim, independente se a gente é esse primeiro tipo do visionário, esse segundo tipo do que reage rápido, ou desse terceiro tipo que reage quando vem a crise, maravilha, porque essas são 3 possibilidades da gente reagir em meio a algo que está acontecendo e não tem como a gente ignorar. Só que existe o 4º tipo de pessoa, que é aquela que, apesar da crise, ela não se move, ela não se mexe e ela não se adapta. É incrível que existem muitas pessoas desse tipo. Então, não queria falar do Jeff Bezos, não queria falar da Magazine Luiza, eu queria falar de quem reage em meio à crise que não se pode ignorar, e de quem ignora o óbvio, ignora a crise e quebra a cara. Então, eu acho que o que fazer durante a crise é não ser o 4º tipo, ser o 3º tipo, aquele que usa a crise a favor de uma mudança, a favor de uma transformação. Ah, mas Ricardo, eu não sei que transformação fazer. As tendências são óbvias. O físico agora é digital, né? As informações estão disponíveis na web, então está todo mundo na internet, né? Então está todo mundo hoje com acesso às informações. Trabalhar com informação é um negócio interessante, trabalhar à distância. Então a gente vê negócios que não estavam crescendo tão fortemente como estão crescendo agora, como telemedicina, como aluguel de laptop, né? Para essas empresas que estão trabalhando à distância. Então existem negócios que já nasceram com uma tendência legal e na hora da crise eles voam, mas também tem as empresas que se adaptam. A gente tem visto, e eu tenho postado no meu Instagram, eu não sei se você segue, se você não segue, é igual no YouTube ou no Facebook, é Ricardo, só que tem o ponto Giacomo.maluf lá no Instagram. No Stories eu costumo postar algumas notícias das empresas que estão se transformando em meia crise. Então tem empresa de colchão que está fazendo máscara, tem empresas que estão fazendo álcool gel, todo mundo sabe disso, né? Tem uma série de empresas tentando ajudar os governos aí com a questão dos respiradores, mas independente disso, a gente pode olhar isso como uma crise e congelar e não saber o que fazer e ficar absolutamente imóvel, e aí a crise vem igual um trator em cima da gente, ou a gente pode se transformar fazendo o que dá para fazer ali no curtíssimo prazo,
ou se você tiver oxigênio para isso, você tiver cabeça para isso, eventualmente recursos para isso, em vez de resolver o curtíssimo prazo, você já começa a conseguir olhar o que é tendência e já começar a se posicionar, enquanto usando o momento atual como uma oportunidade de transformação. E eu acredito que é assim que a gente deveria enxergar, é assim que, sem dúvida nenhuma, eu enxergo, e acredito que é assim que a gente deve reagir, não só a uma crise, mas a essa crise, mas com relação a qualquer outra crise. Então, independente da opinião de que as coisas vão ser iguais sempre, ou vai ser completamente diferente, não interessa. O que importa é a gente avaliar os fatos. Os fatos é que a gente não esteve se preparando suficientemente bem. Isso não é só Brasil, isso é no mundo inteiro. Então, que seja um momento de reação pessoal de cada um de nós, né? Não se preocupando tanto se as oportunidades estão sendo dadas a nós, mas sim a gente aprender a criar as nossas próprias oportunidades. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu cheguei um dia em casa, minha mãe virou para mim e falou: filho, por que você está triste? Eu falei assim: lá no futebol as pessoas não me passam a bola. Ela falou: tá bom, mas por que você não rouba a bola? E aí você tem a bola, você passa para quem você quiser ou você vai em direção ao gol. Então é isso que eu queria te falar. Eu acho que a gente sabe quais são as tendências, elas estão muito claras na nossa frente, a gente ou ignora elas e se vitimiza falando que não tem o que fazer, não dá para fazer, ou a gente toma coragem, cada um de nós, para fazer aquelas coisas que a gente sabe que precisam ser feitas. E se o seu empregador não te dá essa oportunidade, seus pais não te dão, a economia não está favorável, eu acho que a gente tem que deixar as desculpas de lado e conseguir começar a pensar como é que a gente consegue se transformar com aquilo que a gente tem na nossa frente, tá legal? Eu acho que é isso aí. Eu acredito que essa crise vai ser muito dura para todos nós, mas precisa ser vista como oportunidade. É a hora que tudo vai mudar. E a hora que as coisas mudam é a hora que quem enxerga a nova tendência se posiciona rápido. As grandes organizações, as grandes empresas vão sofrer muito e não vão conseguir se adaptar tão rapidamente. Algumas vão, mas muitas não vão conseguir. E aí é a hora em que as oportunidades vão aparecer para quem conseguir reagir rápido. Então eu espero que você consiga enxergar essas oportunidades, consiga reagir. Não esquece de deixar teu comentário se você achou esse tema interessante, se você acha que eu devo fazer mais vídeo nessa linha, por favor, comenta aqui embaixo, deixa o teu comentário ou uma dúvida, algum assunto que você acha que eu não abordei, que eu deveria ter abordado, por favor, super importante, tá legal? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, tá bom? Compartilhar com quem possa se beneficiar, e é isso aí. Espero que você já esteja inscrito no canal, para que a gente se veja aí nos próximos vídeos, tá bom? Então valeu, até lá!